verdade, são 60 anos de unidade entre a cidade e a universidade, né? A Faculdade de Filosofia foi fundada, na verdade, em 1958, né? Completando agora 60 anos. E desde então, a união com a cidade sempre foi muito forte, né? Tanto que houve um movimento forte para que fosse fundada uma faculdade de filosofia naquela cidade. Bom, a importância da universidade. Claro, a importância da universidade para qualquer cidade no interior é um destaque que uma universidade, uma faculdade pública, no caso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da época, tinha para uma cidade do interior, né, trazendo professores novos, trazendo docentes novos, docentes, professores, claro, e também alunos para a universidade. Isso fez com que a cidade começasse a ter um pensamento diferenciado com relação à ciência no país. Bom, a cidade ela ganhou muito com a vinda da universidade, principalmente no que se pode dizer a questão econômica, né? A cidade hoje, segundo estudos atuais, a cidade, o orçamento da universidade chega a ser quase 1/3 do que o orçamento total da cidade. Isso significa que a cidade ela ganha com a universidade ali dentro. Academicamente falando, nós estamos falando de uma faculdade que se iniciou lá em 1958, com cursos de Geografia, Matemática, Ciências Naturais e Pedagogia, né, que depois cresceu, depois veio a criação da Unesp, a fundação da Unesp em 1976, né, e a criação de 2 institutos que passaram a fazer parte dos institutos da Universidade Unesp, né, que foi o Instituto de Geociências e Ciências Exatas e o Instituto de Biociências. Bom, esses 2 institutos hoje na verdade, compõem o campus de Rio Claro, e esse campus de Rio Claro é que está trazendo o desenvolvimento científico para a região, tanto porque o crescimento científico nas áreas específicas, tanto do Instituto de Geociência como também no Instituto de Biociência, se fortaleceu e é muito grande atualmente. Para Rio Claro, especificamente, pensando no futuro para a universidade. Bom, a universidade como um todo, e eu falo também, não só como ex-diretor do Instituto de Geociência e Ciências Exatas, mas agora falo como vice-reitor da Unesp. O futuro é o seguinte, o futuro é que nós estamos em fase de crescimento, e esse crescimento é o fortalecimento de todas as áreas básicas da ciência. Nós não podemos pensar que ciência se faz somente com a ciência aplicada. Nós temos que pensar que a ciência se faz também com ciência básica, que é a origem de tudo. E por isso, cursos que existem no campus de Rio Claro, como, por exemplo, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Ecologia, são cursos que evidenciam o que há de hoje em termos de avanço científico para a universidade, como universidade para o pensamento universitário do país, né? Futuro para a universidade, claro, a universidade ela precisa continuar a crescer, né? Ela cresceu muito nesses últimos 60 anos, né? Nós temos um avanço, foram criados cursos novos e esse futuro ele precisa se solidificar, né? E esse fortalecimento do avanço científico que se deu nesses últimos anos é que vai fazer com que a universidade cresça ainda mais e também continue participando do movimento social que existe na cidade de Rio Claro. Mas eu não sou nascido em Rio Claro e a cidade me conquistou, né? Eu estive em Rio Claro quando eu iniciei um curso de pós-graduação em 1984 em Rio Claro, primeira vez, e fui contratado na Unesp em 1986, né? E com isso é que eu passei a conhecer um pouco mais da importância que aquela universidade tinha, principalmente na minha área. A área de matemática, que é a área a qual eu me dedico até hoje, ela tem um significado muito forte na região de Rio Claro. Na verdade, quando eu digo região de Rio Claro, eu posso falar de São Carlos, eu posso falar de Piracicaba, eu posso falar de Campinas, inclusive. E falando das universidades,
Grande parte dos docentes hoje da USP de São Carlos, da Federal de São Carlos e da Unicamp foram formados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no curso de Matemática de Rio Claro. Então, para mim, é uma grande honra estar estudando, estar trabalhando lá e também conhecendo um pouco da sua história. Tanto que, como a minha área específica é a área de História da Ciência e História da Matemática, eu me envolvi com a história da instituição, principalmente com a história do Departamento de Matemática, que foi criado junto com a faculdade em 1958. Né? Então são 60 anos também de um curso de matemática em Rio Claro e com 60 anos de formação de grandes matemáticas para o país.